Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos aqui numa série de estudos bíblicos no livro de Atos e hoje nós faremos o nosso estudo bíblico no livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 até o versículo 40. Diz a palavra do Senhor: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram da água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Meus irmãos, nós vemos aqui um grande missionário. Filipe, ele era um dos discípulos, um daqueles que estava com Jesus. Ele testemunhou a sua morte, testemunhou a ressurreição e agora ele estava recebendo essa tarefa de evangelizar as pessoas, de pregar essa mensagem de salvação a todas as pessoas. Ele recebe uma ordem muito específica do Espírito Santo. O Espírito fala para ele: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E neste momento, então, ele vai. Filipe era um homem que andava em obediência. E lá ele encontra um eunuco etíope. A palavra etíope é interessante aqui no texto bíblico, que ela não significa que ele era da Etiópia. Afinal, a Etiópia, a nação Etiópia, veio a nascer bem mais tarde do que esse período aqui. Mas era como as pessoas daquela região eram conhecidas. Então Lucas registra esse fato que ocorreu com Filipe, principalmente por dois motivos. Primeiro, para trazer ao conhecimento dos leitores daquela época e o nosso conhecimento também, a extensão, a forma de expansão do cristianismo. O cristianismo se expandiu tão rapidamente que chegou até as regiões mais longínquas, até a Etiópia, até a região da África. Então, a intenção de Lucas não era em nenhum momento aqui colocar a questão geográfica como o ponto principal dessa narrativa, mas ele tinha como intenção mostrar que o evangelho estava se expandindo e chegando até as regiões da África. E a segunda motivação aqui é relatar esse milagre também que aconteceu, o traslado de Filipe, né, esse arrebatamento
que aconteceu quando Filipe batiza o eunuco lá mais para o sul, provavelmente já chegando na África, e de repente ele aparece repentinamente, a Bíblia diz, né? Repentinamente ele aparece lá em Azoto, na cidade de Azoto, que também é conhecida como Asdod, ficava na região de Gaza. Ou seja, ele é levado pelo eunuco etíope até mais próximo lá da África. No momento em que o etíope é batizado, Filipe é devolvido ao lugar onde ele pegou a carruagem, no momento em que eles se encontraram. Bom, o que isso tem de lição para a gente dentro dessa narrativa que é tão bonita, tão preciosa para a gente nos dias de hoje? Em primeiro lugar, nos incentiva a andar em obediência. Filipe andou em obediência, o Espírito do Senhor falou com ele e ele obedeceu às ordens prontamente, ele não questionou, ele simplesmente foi e foi muito bem sucedido na sua tarefa. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto: nós devemos aproveitar todas as oportunidades para trazer a mensagem de salvação a todas as pessoas. Todas as oportunidades precisam ser aproveitadas e nós precisamos estar de olho aberto, né, para que a gente aproveite todas as oportunidades. E todos os dias aparecem inúmeras oportunidades diante de nós. Nós é que não observamos, nós é que não estamos preparados, estamos insensíveis a essas oportunidades. Desde um simples cafezinho que a gente toma na padaria ou passa no caixa do mercado, enfim, todo lugar é um lugar em que nós podemos testemunhar de Jesus Cristo. Pode ser que você não tenha abertura de falar do plano de salvação imediatamente, mas é importante que aproveite as oportunidades, semeando ali alguma palavrinha todos os dias e de repente aparecerá uma oportunidade melhor para que você pregue o Evangelho todo para aquela pessoa, tá certo? Então aproveite as oportunidades. Terceira lição que nós podemos aprender com a vida de Filipe, com esse texto, é que nós precisamos ter um conhecimento das Escrituras, né? Então, Filipe, ele percebe que o eunuco estava lendo a passagem de Isaías 53, versículos 7 e 8, onde diz que aquela pessoa, né, havia sido levada como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo, e aí o eunuco fica sem entender o que significava aquela profecia. E Filipe traz um entendimento das coisas ali, né, das Escrituras, falando: olha só, esse homem a quem Isaías estava se referindo é Jesus Cristo. E aí ele começa a falar de Isaías e chega até Cristo. Então teve um ponto de partida, teve um ponto de contato. A partir desse ponto de contato, então chegou-se ao Evangelho de Cristo. Bom, a quarta lição que nós podemos aprender com esse texto é que o Evangelho de Deus é para todas as pessoas. Não importa a raça, não importa a geografia, todas as pessoas têm oportunidade de experimentar esse Evangelho verdadeiro nas suas vidas. E Deus vai enviar algumas pessoas, vai dar oportunidades para essas pessoas para experimentar também o Evangelho. Então, alguns missionários já estão indo. Talvez você não seja um missionário de ir, mas talvez você seja um missionário de se ajoelhar. Talvez você seja um missionário de investir e, de repente, você é um missionário naquilo que você está fazendo também, contribuindo com a obra do Senhor, orando ou sustentando algum outro missionário. É importante que a gente se envolva com a obra missionária, com a obra de expansão do Evangelho. Então, nós sabemos aqui que o Evangelho é para todas as pessoas, sem distinção de raça, de cor, de sexo, de qualquer coisa que seja. Todas as pessoas podem ser alcançadas por esse Evangelho. E a quinta lição que nós podemos aprender aqui, né, é que o Evangelho ele vai se expandir independente da minha ação ou não, né? Então, Filipe, ele recebeu uma ordem, né, bem clara
do Espírito do Senhor, e ele foi e ele obedeceu. Mas ainda que ele não fosse, né, Deus mandaria outra pessoa. Aqui nós temos essa narrativa muito boa, nos incentivando a sermos obedientes, porque a obediência vai fazer com que a tarefa da expansão do cristianismo seja bem sucedida. Depois nós sabemos pela tradição, não é pela Bíblia, mas pela tradição, pelos livros de história, livros que foram escritos mais tarde, que este homem que se converteu, este eunuco, ele tinha um nome, né? Então, a Igreja Ortodoxa da Etiópia, ela atribui a sua fundação a esse homem que se converteu nessa época. Então, esse homem muito provavelmente chamava-se Simeão, segundo a tradição, segundo os estudiosos, e esse Simeão era conhecido como Simeão Batchos, né? Então, esse Simeão Batchos foi quem foi evangelizado ali, e mais tarde ele veio a fundar uma igreja muito forte, uma igreja na Etiópia, que se tornou um berço de avivamento na era medieval e até muito pouco tempo atrás, antes de o islamismo chegar ali na região da África. Então, a Etiópia foi um país muito cristão, foi um país muito bem evangelizado por causa desse homem, Simeão Batchos, que levou o evangelho para lá e expandiu o evangelho para todas as regiões da África. Alguns estudiosos também ligam este eunuco chamado de Simeão ao Simeão também chamado Níger, lá de Atos capítulo 13. Isso é muito interessante, porque Níger significa preto, né? Então, também chamado preto, né? Então, Simeão também chamado preto. Pode ser que o Simeão, que se refere lá no livro de Atos, capítulo 13, pode ser que seja esse mesmo Simeão, eunuco, que foi evangelizado aqui, foi para a Etiópia e muito provavelmente voltou para Jerusalém, e depois ele sobe para Antioquia. Lá na igreja de Antioquia ele desenvolve o seu ministério e a igreja de Antioquia o envia de volta para a Etiópia para pregar o evangelho para os seus. Muito provavelmente esse homem precisava de capacitação e a igreja de Antioquia foi uma bênção na vida desse homem, segundo alguns estudiosos, tá? Nós não temos evidências bíblicas para fundamentar essa teoria aqui, tá bom? E por último, né, nós podemos aprender aqui que a obediência leva a gente a experimentar milagres. Então, Filipe, ele obedeceu desde o início, foi para a região do sul, pregou o evangelho, depois ele volta para a região de Asdod, num evento que é o arrebatamento, né? Então ele é retirado de um lugar e ele aparece em outro lugar, e nesse momento ele recebe uma outra instrução do Espírito de Deus, que é para ele ir para o norte, ou seja, ele pregou o evangelho no sul, evangelizou ali, fez a sua obra, cumpriu o seu papel e agora ele deveria ir para o norte e ir até Cesareia. Então Cesareia era uma cidade que ficava mais ao norte de Israel e a Bíblia diz aqui que Filipe foi pregando por todas as cidades, pregando o evangelho do Senhor e expandindo o cristianismo conforme os relatos do livro de Atos no capítulo 8. Eu e você somos instrumentos do Senhor para levar esse evangelho a todas as pessoas. Eu e você que um dia testemunhamos daquilo que ouvimos e daquilo que experimentamos em nossas vidas, essa transformação que Jesus opera em nós somos chamados a compartilhar e sermos verdadeiros missionários nos dias de hoje. Amém? Que você tenha hoje muitas oportunidades para falar do Senhor e ser um grande missionário. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa mensagem que nos incentiva, Senhor, à prática da missão. Que o Senhor nos ajude, nos capacite no conhecimento da sua palavra e em tudo que nós precisamos para andarmos em obediência e assim também experimentar milagres acontecendo em nossas vidas, assim como a expansão do cristianismo também aconteça, ó Deus, por meio de nossas mãos, que nós sejamos canais
dessa expansão, agentes de transformação na nossa sociedade, na nossa comunidade, onde quer que estejamos, principalmente dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Senhor, nos capacite, nos abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos devocionais que a gente está postando, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau!